Bom dia, Matheus. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo? Então tá bom. Bom dia, Gagliardi. Tudo bem? Bom dia, filho. Tudo bem?
E aí, agora acabaram as provas? Sim, Não tem mais prova agora, né? não, ufa. Até que enfim, né? E vocês foram bem nas provas? Sei. Foram? Que bom. E o pessoal, tá faltando muito nas outras aulas também ou é só na minha? Nas outras também, professor. Nas outras também. Nossa, o que que tá acontecendo? Tão boicotando as aulas? O que que é? Tá muita falta. O pessoal tá dando uma desistida da aula. Oi? O pessoal tá desistindo um pouco das aulas. É, mas não pode, porque tá contando as faltas. Bom, gente, já são 7h41. Eu vou começar, porque senão a gente não termina. Deixa eu marcar aqui a Bianca. Ó, vamos lá, eu vou falar os que estão presentes. Se tiver alguém que eu não marquei, aí vocês falam que eu marco, tá? Liga a câmera um pouquinho para eu ver vocês. Deixa a câmera ligada um pouquinho agora. Isso. Ó, estão presentes Beatriz Teles, tá aí, né? Sim, Bianca Leston, aqui. isso. Emily, Tô Emily, aqui, tá aí. tô aqui. Enzo Padilha, Enzo Padilha tá aí? Tá. Gagliardi, Presente, professor. presente. Tô aqui. Tá. Guilherme, Tô presente. tá. Jennifer, Presente. Laura, Laura, Oi, professor, presente. tá. Matheus, Presente, professor. tá. Rafael Campos, Presente. Rafael Polis, Presente. Roberta Presente. e o Vitor. Presente. Tá. Ficou alguém sem chamar? Não, né? Acho que tá todo mundo aí. Quer dizer, todo mundo não, né? Dos que estão presentes, acho que eu chamei todos. Então vamos começar. Tá? Deixa eu subir a tela aqui para vocês. Antes de subir a tela, deixa eu falar para vocês o seguinte. Nesse exercício dessa unidade que a gente vai terminar hoje, eu vou fazer tudo na plataforma, tá? Tudo em formulário, tá bom? Para a gente experimentar, ver se dá certo tudo em formulário. Daí, se não der certo tudo em formulário, se tiver muita reclamação, se tiver muita dificuldade, daí na próxima eu volto a fazer formulário e arquivo como eu fazia antes, tá bom? Eu fiz para o segundo colegial, que eu fiz uma pesquisa com eles, eles preferiram tudo em plataforma, em formulário, plataforma de formulário. Eu acho mais fácil também. É mais fácil de localizar e é mais fácil de estar preenchendo, tá?
assim que a gente terminar esse conteúdo, eu já subo o exercício para vocês. Então vamos lá, vou subir aqui para vocês o Estão vendo aí o PowerPoint? Sim. Sim? Então tá bom. Então, gente, olha, eu estava conversando com os alunos e uma das sugestões que eles fizeram é que a aula fosse mais dinâmica e que eu lesse menos os PowerPoints e explicasse mais. Só que daí, o que que a gente precisa fazer? Para que haja menos leitura e mais explicação sem a leitura dos PowerPoints, para mim é indiferente. Eu posso explicar o conteúdo sem ler a apostila, sem problema. Só que eu precisaria que vocês lessem a apostila antes, porque senão fica difícil daí explicar sem vocês fazerem a leitura do PowerPoint. E eles pediram também, isso estou falando da outra turma, mas acho que serve para vocês também, que houvesse mais participação dos alunos nas explicações. Eu também acho válido isso. Mas para que os alunos possam participar mais das explicações, os alunos precisam ter o conteúdo na ponta da língua, senão fica difícil eu fazer questionamentos, né? Fazer perguntas para os alunos sobre os assuntos. Então, eu vou tentar fazer as intervenções com vocês, mas é preciso que vocês tenham conhecimento do assunto, senão fica difícil. Então, para isso, o que eu sugiro? Que vocês leiam o texto pelo menos uma ou duas vezes antes da aula, né? Um dia antes, na noite anterior à aula, vocês façam uma leitura do texto para facilitar a nossa conversa, senão fica um monólogo mesmo. A aula virtual, ela é difícil da gente fazer uma intervenção maior, assim, um bate-papo maior, porque não é um assunto assim de bate-papo, é um assunto mesmo de aula dissertativa, é mais uma apresentação mesmo, né? O professor é mais um apresentador do conteúdo mesmo do que uma banca de rodada de bate-papo, né? Para ser uma banca de rodada de bate-papo, todos os participantes teriam que ter conhecimento pleno do assunto. E não é essa a nossa finalidade, né? É que vocês estão aprendendo sobre esse conteúdo ou, na verdade, revendo, porque esse conteúdo já foi aprendido lá no ensino fundamental. Mas tudo bem, vamos tentar resgatar isso da melhor forma possível. Bom, tem muito assunto aqui que vocês vão entender, vocês já conhecem e vocês podem participar da melhor forma possível, né? Eu tenho certeza que vocês podem dar opiniões aqui então. Então a gente vai começar a falar das Olimpíadas, né? Todo mundo conhece as Olimpíadas, todo mundo está acostumado a cada 4 anos as Olimpíadas, que a gente chama das Olimpíadas das Eras Modernas. Por que Olimpíadas das Eras Modernas? Porque há pouco mais de 100 anos
as Olimpíadas voltaram a serem realizadas com um caráter moderno em relação ao que eram as Olimpíadas no período da Grécia Antiga. Então, a gente tem todo um histórico sobre o período olímpico, né? O que aconteceu esse ano que a gente não vai ter as Olimpíadas? O problema da pandemia, né? Qual vai ser a sede da próxima Olimpíada? Quem que sabe me dizer? Japão? Japão, isso. Na cidade de Isso, não lembro. Tóquio. Tóquio, isso. Serão as Olimpíadas de Tóquio. Qual vai ser o ano de realização agora? 2021? 2021, só que todos os logotipos, todo o marketing vai continuar sendo Olimpíadas de 2020, 20. isso. Não vai mudar nada a questão do marketing, porque já estava tudo pronto para 2020 e o Comitê Olímpico Internacional resolveu manter todo o logotipo, todo o marketing das Olimpíadas para 2021, com o nome original de Olimpíadas de Tóquio 2020. Porém, né, a gente sabe que as coisas lá no Japão parece que estão ficando mais complicadas, né? O número de contaminados e de mortes está aumentando e até as Olimpíadas de 2021 já corre o risco de sofrer nova data ou de repente até nem acontecer. Então, é uma incógnita ainda sobre os Jogos Olímpicos, mas vamos esperar que as coisas melhorem e que uma vacina surja, né, e tenha eficácia e que realmente possa acontecer. Bom, o surgimento das Olimpíadas, né, ele foi um festival religioso, na verdade. Ele era realizado, como é hoje, a cada 4 anos, e ele era feito em homenagem ao deus, ao chefe do Olimpo, né? O Zeus. E está aqui, eu trouxe o busto do Zeus para vocês conhecerem, né? Era um evento que tinha sacrifícios na abertura e no encerramento do festival. Hoje a gente tem o que nas Olimpíadas? No início das Olimpíadas nós temos o quê? Qual é o símbolo maior do início das Olimpíadas? O que acontece quando começam as Olimpíadas? O evento de abertura, qual que é o marco das Olimpíadas? Ah, tem um monte de coisa, né, na coisa de abertura. Mas qual que é o maior, o considerado assim, quando... Tocha olímpica? Oi? A tocha olímpica? A tocha olímpica, mas aí a tocha olímpica chega e o que ela faz? Ela acende novamente. Hã? Acender o fogo da tocha Ela olímpica. acende novamente. Isso, ela vai acender a pira olímpica, né? O símbolo de abertura da Copa, da Copa, das Olimpíadas é justamente acender a pira olímpica, que fica queimando, né? Fica acesa durante todo o período das Olimpíadas. E no dia do encerramento, a pira olímpica ela é apagada e só o fogo olímpico é transferido por um recipiente que depois vai para a próxima Olimpíada. Então, todo esse simbolismo ele foi resguardado, né? E ele continua sendo utilizado nos dias de hoje. Lógico, salvo as suas reais proporções, né? Porque muita coisa foi adaptada, mas ela continua existindo.
ela reunia atletas de várias cidades e estados. Nós vamos ver depois que existia uma trégua para que as brigas, as guerras que existiam, elas fossem cessadas durante aquele período de guerra, né? Uma trégua olímpica, vamos dizer assim. Os participantes eram apenas homens livres e gregos de nascimento. Então, eu sempre questiono essa situação da democracia grega, né? A gente fala tanto em democracia, mesmo hoje, nos dias atuais, a gente fala bastante de democracia, mas será que existe uma democracia plena mesmo em algum país do mundo? O que vocês acham? Será que existe um país que é realmente plenamente democrático? Acho que não. Não. Por que não? Hã? Quem disse que acha que não? Por que você acha que não? Sempre vai ter uma falha na democracia. Alguém sempre vai achar uma falha nela. Sempre alguém vai ficar de fora, né? Sempre vai haver alguém que vai deixar, por alguma razão, ele vai ser excluído de algum aspecto da democracia. E os gregos criaram o conceito da democracia, onde a democracia seria um governo do povo, para o povo e pelo povo, só que apenas homens, então a gente já começa a exclusão aí, apenas homens, as mulheres, as crianças, os estrangeiros e os escravizados não participavam, então já existe aí uma exclusão, né? Então não é para todos. Apenas homens livres, então não é para todos, é só para os livres. Apenas homens livres e gregos de nascimento. Então os estrangeiros não têm participação alguma, né? Então eu sempre questionei essa situação da democracia grega como padrão de democracia a ser estudado, e a Grécia como o berço da democracia do mundo moderno. E não é bem assim, né? A gente precisa pontuar essas questões. Bom, a exclusão, então. Grande parcela da população grega, mulheres, escravizados e estrangeiros, ficavam de fora desse processo. As Olimpíadas destacavam-se como verdadeira celebração cívica do mundo helênico. Era um festival que, entre outras coisas, realizada em homenagem a Zeus, e também era uma forma de comemorar a própria pátria helênica, né? A própria pátria grega. Então, era um festival que realmente celebrava todo o... Era um ufanismo, né? Um amor exacerbado pela Grécia. Até aí tudo bem, mas a exclusão de parcela da população não configurava, então, não condizia com essa ideia de democracia, né? Então a gente precisa repensar essa ideia de democracia na Grécia. Aqui a gente vai encontrar, pulou aqui, a ekcheria, que seria a trégua, né? O aperto de mão. Esse aperto de mão, né? A prova do civismo helênico. Isso aqui eu acho interessante, né? A trégua sagrada. No momento de guerra, no momento de conflito entre as nações, havia um período de trégua, né? Uma bandeira branca para que todos pudessem participar dos Jogos Olímpicos
sem que houvesse ataques entre uma nação, uma cidade-estado e outra cidade-estado. Como a gente sabe bem, os atenienses e os espartanos, eles eram as duas principais cidades-estados da Grécia e viviam em conflitos entre si. E durante os Jogos Olímpicos, eles formavam uma trégua, né? Apertavam-se as mãos, literalmente, com uma forma de cavalheirismo, e esse apertar das mãos era uma forma de trégua. E o apertar as mãos, ele se tornou um símbolo, né, de cavalheirismo, um símbolo de civismo entre as pessoas, não só entre os helênicos, mas entre as pessoas no mundo moderno hoje, né? Quando você aperta a mão do seu oponente, você está selando um momento de trégua, né? Na vida moderna, no nosso cotidiano hoje, quando você resolve uma pendência, às vezes um conflito entre um amigo, entre um oponente, uma disputa, uma situação de conflito, normalmente quando vocês resolvem esse conflito, vocês selam a paz entre vocês, apertando, né? Nós fazemos isso, apertando a mão do oponente, né? Selando uma trégua. E os gregos faziam isso com o objetivo de proporcionar segurança a todos os competidores na ida e na volta à cidade olímpica, a cidade de Olímpia, que era a sede dos Jogos Olímpicos. Essa trégua sagrada, ela colocava toda a hostilidade entre as cidades e estados cessada. Eram proibidas armas, exército na província de Elis, onde se localizava a cidade de Olímpia. Não eram permitidas execuções, né? A gente sabe que os prisioneiros de guerra, na grande maioria, ou eram escravizados, ou então alguns eram executados, né? De alguma forma. Nossa, a gente já tem só 10 minutos para acabar. Tudo voltado para que atletas e visitantes tivessem segurança durante os Jogos Olímpicos. A mesma coisa acontece hoje nos Jogos Olímpicos modernos, né? Existe toda uma preocupação com a segurança dos atletas, existe toda uma equipe de retaguarda que visa a segurança dos atletas. Se a gente fizesse um levantamento dos Jogos Olímpicos modernos, nós vamos ver que houve Jogos Olímpicos logo depois da Segunda Guerra Mundial, que aconteceram atentados terroristas, né? Jogos Olímpicos de Munique, por exemplo, onde houve atentados terroristas contra atletas de nações inimigas dos Estados Unidos e da União Soviética. Nós tivemos Jogos Olímpicos na Alemanha, logo durante o período da Segunda Guerra Mundial, logo com o Hitler tendo que condecorar um negro americano, e isso causou uma série de repúdia por parte do governo alemão, né, em ter que condecorar com a medalha olímpica o jogador, aliás, o corredor. Então, tudo isso mostra alguns eventos que os Jogos Olímpicos proporcionam, né? Nós temos o exemplo aí do Vanderlei Cordeiro de Lima, maratonista brasileiro que estava ganhando a maratona nas Olimpíadas, acho que de Londres, se não me falha a memória,
e que acabou sendo interceptado por um manifestante e que acabou perdendo a corrida, chegando em, acho que quarto lugar, não sei, quarto lugar, mas acabou ganhando uma medalha honrosa do Barão de Coubertin, que é o criador das Olimpíadas modernas, uma medalha poucas vezes entregue a um membro ou a um atleta olímpico, né? Por conta do fato dele ter sido barrado, né? Ter sido atrapalhado na sua competição, mas que foi até o fim da corrida num espírito patriota, né? Então se tornou um medalhista à parte, né? Ganhou uma medalha diferenciada das demais. Não deixa de ser um campeão olímpico pela iniciativa. E outros casos, né, de medalhistas que receberam medalhas até depois dos Jogos Olímpicos por conta de atletas que foram punidos por conta de doping e outros problemas que tiveram durante as Olimpíadas. Bom, deixa eu ver, faltam 6 minutos. Vamos ver se a gente consegue avançar mais um pouquinho. Nas primeiras Olimpíadas, elas acontecem no século 8 a.C., e o único esporte que existia era a corrida. Na verdade, era uma maratona, né? Uma corrida muito longa, né? De cerca de quase 40 quilômetros de extensão. Só algum tempo depois é que novas modalidades foram inseridas. E se a gente olhar aqui essa figura, o que a gente vai encontrar, qual o detalhe importante que a gente vai encontrar nessa figura? Analisem para mim, falem aí, alguém me dá um parecer sobre essa figura. Vamos lá, estou aguardando. Pode ser uma corrida. É uma corrida. Mas qual é o detalhe importante dessa corrida aí? O que você vê nessa corrida? Eles estão nos... Eles estão nus, né? E realmente, a corrida, os homens corriam nus. Por quê? Qual que era o objetivo? Eles achavam que ia mais rápido? Isso, era uma forma de ganhar velocidade. E a gente vai ver em outras imagens que os outros esportes que eram praticados também eram praticados nus, tá? O nu na Grécia não era algo assim vergonhoso, né? Cheio de tinha um contexto assim de tão condenável. Não, era algo normal para eles, tá? Então, novas modalidades foram inseridas. Entre os séculos 8 e 7 a.C., nós tivemos então a, a inclusão do pentatlo, tá? Diferente do pentatlo moderno, nós tivemos um pentatlo que tinha 5 exercícios que eram compostos pela corrida, arremessamento de disco, salto, lançamento de dardos e a luta. Depois a gente vai ter, hoje nós temos a luta greco-romana, uma mistura entre os gregos e os romanos. A gente tem a luta greco-romana. Mas lá a gente tinha a luta romana, aliás, grega apenas. Mais tarde, a gente teve também a corrida de biga e a corrida de quadrigas. Já viram uma corrida de biga? Já sabe o que é uma corrida de biga ou quadriga? Não. É que nem tem no Ben-Hur. Isso. Quem que está falando? É o Rafael? Eu, Matheus. O Matheus. Isso. Matheus gosta de história, hein, Matheus? É. Mas pelos filmes que eu assisto. Isso. Explica para nós o que é uma corrida de biga, então.
Era uma corrida de cavalos. Os cavalos puxavam uma espécie de carroça. E qual a diferença da biga para a quadriga? Isso, não sei não. É fácil de descobrir. Biga são duas. Quadriga Era por quatro. e quatro o Eu acho quê? que é uma modalidade diferente. A biga eram puxadas por dois cavalos, né? A carroça era puxada por dois cavalos e a quadriga por quatro cavalos, tá? Então deixava a carroça mais veloz, tá? E era isso mesmo, tinha o hipódromo, né? E o filme Ben-Hur mostra muito bem isso. Você resgatou aí um exemplo muito bom. É isso mesmo. Corrida de pigas e quadrigas no filme Ben-Hur está muito bem retratado. Vamos lá. Falta 1 minuto. A gente vai só analisar essa imagem, daí eu encerro essa primeira parte. Aqui a gente tem o pentatlo, tá? Ó, a gente tem. Deixa eu ver se eu consigo pegar um palitinho aqui para gente. Ó, a gente vai encontrar aqui. Nossa. Aqui a gente tem a luta. Aqui, ó, com as lançamentos de dardo. Esse daqui, lançamento de disco. Aqui também tem os dardos. Aqui, a corrida. Aqui também lançamento de dardos. Tem uma outra imagem que vai mostrar o salto. Deixa eu ver se eu tenho aqui.